E aí, quando a gente fala que o crime está em toda a estrutura do Estado, o crime conseguiu estar em toda a estrutura do Estado. E vai cobrar a fatura. Ô, Lula, pô, você deixou o Cláudio Castro agir, meu? Você deixou o Cláudio Castro tocar o terror no crime lá no Rio de Janeiro, pô? A fatura vai chegando, né? Houve essa informação na voz de Wellington Barros. Cláudio Castro agiu na terça, na missa de 7º dia dos policiais heróis. Cláudio Castro pode ser cassado. É isso, Barros? Pois é, Ptolio, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira, dia 4, o julgamento de uma ação que pode levar à cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. A data foi marcada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, após liberação do caso pela relatora do processo. A ministra Isabel Galotti, responsável pela ação, encerra seu mandato no TSE em menos de um mês e liberou casos que considera prioritários para serem julgados antes de deixar a Corte Eleitoral. A definição de uma data para o início do julgamento acontece um dia após a deflagração da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. A Procuradoria-Geral Eleitoral, ou melhor, a Procuradoria-Geral Eleitoral, que é um braço, né, da PGR no TSE, defendeu no ano passado a cassação do governador e também do vice-governador. O órgão afirmou à época que houve abuso de poder econômico e político envolvendo o financiamento de projetos e programas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e também da UERJ em 2022. Em maio desse ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio foi contra a cassação do governador. Mas aí o Ministério Público Eleitoral recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e reforçou o pedido de cassação de Cláudio Castro. O pedido se estende à chapa do governador, portanto atinge também o vice-governador Tiago Pampolha, do MDB. Há o pedido de cassação também para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Para o vice-governador, porém, não foi estendida a inelegibilidade por falta de provas. Deu para entender como o jogo é jogado no Brasil? A conta chega. A conta chega rápido, mas rápido. Né? É zás-traz, como diria meu pai. É zás-traz. Rapidinho, a conta já chegou. Ou seja, operação nos complexos do Alemão e da Penha na terça-feira da semana seguinte, semana que vem agora, dia 4 de novembro, Cláudio Castro pode ser cassado. Este que afrontou o governo federal, né? Por quê? Porque, independentemente da decisão da Polícia Federal, que entendeu que não era razoável ajudar uma operação desse tamanho, ele agiu. Ponto 1. Temos também a questão dos pedidos que já foram feitos de explicações a Cláudio Castro de como a operação se deu. Só que eu estou num Brasil, e me perdoe, é minha opinião. Eu sei que eu já não posso ter minha opinião, posso ter uma opinião mais ou menos, né? Mas então vamos dar uma opinião mais ou menos, que se eu tivesse que ser claro aqui, provavelmente eu não continuaria o meu trabalho, a minha jornada. Então eu vou numa opinião até onde eu posso. Imagine você, hoje, a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil do Rio, entregarem todos os planos de ação para quem está lá em cima hoje, independentemente do poder, se é que você me entende. Estou precisando cifrar as mensagens para não me lascar. Você entregaria hoje planos de ação da Polícia do Rio para autoridades federais, independentemente do poder, se é que você me entende? Eu não entregaria. Eu não entregaria. E não é que eu não entregaria, faria isso à revelia. Não. Por desconfiança. Eu não consigo acreditar. Por quê? Se eu pegasse a DPF, a 635, que a gente chama de DPF da favela, né? Do Fachin, que o Leandro citou há pouco, que não deixa policial subir o morro, não pode usar helicóptero, agora tem esse projeto, né? Não pode usar não sei o quê, mas os criminosos podem. Mas o Fachin determinou que polícia só pode
né, cumprir mandados, busca, apreensão, prisão, operação, informando 10 órgãos, salvo engano. Até a Secretaria Municipal de Saúde do Rio precisa ser informada de operação policial em Morro. Amigo, o crime está na estrutura do Estado, como eu já acabei de dizer. Essa fatura chega. Estão querendo caçar o Cláudio Castro. Já entendemos, chegou rápido a fatura, né? No dia seguinte a fatura chegou. Já entendemos. Mas imagine você o seguinte: na estrutura do Estado no Rio, já diria o filme Tropa de Elite, não é verdade? Imagine dentro da Secretaria de Saúde. Deve ter alguém ali infiltrado, é claro, infelizmente, a gente pode concluir. Olha, o governo precisa informar a operação na comunidade, no Morro. O Doca, é o chefão, né, agora. O Doca, vai ter uma operação aí amanhã, tá? Informaram aqui agora a secretaria, é isso aí. Quem determinou que isso acontecesse dessa forma foi o Supremo Tribunal Federal, na DPF 635, amigo. Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Confiar em quem, Leandro? Exatamente, Pitório. Isso aí é notório e hoje todos nós sabemos que, infelizmente, nós temos aí as estruturas do Estado, as inúmeras estruturas do Estado, inclusive, principalmente hoje, em âmbito federal, que elas estão, sim, sendo ou coordenadas, estão aparelhadas, sim, pelo narcoterrorismo, e essa burocracia criada pelo Fachin, exigindo que inúmeros órgãos federais, estaduais ou municipais sejam notificados antes de qualquer operação, é exatamente para que este crime organizado, para que os narcoterroristas sejam avisados previamente de que aquela operação vai acontecer e assim se preparar, empreender fuga, enfim, isso acontece, não é à toa. Olha que interessante que vimos nessas prisões que ocorreram, ou aqueles narcoterroristas que, enfim, confrontaram a polícia e tiveram o CPF cancelado, inúmeros de outros estados. Inclusive, vários aqui da Bahia, né, estão no Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Veja como é que funciona essa situação. Aqui na Bahia, os narcoterroristas, né, ligados a facções, e muitas vezes, quando estão sendo aqui procurados pela polícia, as operações são realizadas, a polícia aqui no estado da Bahia, ela quer prender, eu falo da tropa, não falo do governo, né, tenta fazer o seu trabalho. O que acontece? Óbvio que as informações acabam vazando, porque a parte política, ideológica aqui do PT facilita a vida desses criminosos. Eles vão para onde? Eles saem, conseguem sair aqui do estado e foram aí para o Rio de Janeiro. Da mesma forma se opera aí no Rio de Janeiro essa situação, se deixar vazar essas informações. Então tudo que esse aparelhamento, né, deseja é ter esse controle total sobre as operações das forças de segurança, para que elas percam seu objetivo. Ou seja, o objetivo que seria, combater a criminalidade, não vai acontecer mais. O que pode acontecer, inclusive, eu vou dar um exemplo prático, Pitório, prático aqui, para que a sociedade brasileira tenha ciência do que o governo Lula quer fazer no Brasil. É utilizar, inclusive, as forças de segurança para proteger criminoso. Quem duvidar disso, eu dou um exemplo aqui agora. Que usar as forças de segurança para proteger os faccionados. Aonde isso pode acontecer, Leandro? Já acontece em algum lugar? Acontece aqui na Bahia, e eu não estou inventando. O governo Lula mandou para a Bahia, aqui para o extremo sul do estado, do nosso estado aqui, a Força Nacional, Pitório. Não foi para proteger a sociedade, não. Não foi para proteger os produtores, não. Foi para proteger os faccionados. Proteger a facção, proteger o crime organizado aqui, que há 2 dias atrás, Pitório, você lembra, eu tenho que fazer essa associação aqui, é importante. Na semana passada, eu mostrei para você a indignação de mais um produtor que foi baleado. Você se recorda disso, né, Pitório? Sim, perfeitamente. Há 2 dias atrás, sabe o que aconteceu? Um pai e um filho agora foi assassinado. Eu contei na Auriverde, Matheus Bonfim participou conosco contando dessa história da invasão de propriedades do extremo sul da Bahia por parte de indígenas e falsos indígenas fortemente armados que mataram pai e filho, produtores rurais. Pai e filho, outro foi baleado, está em estado grave ainda, passou por cirurgia, baleado na cabeça.
E sabe o que é que acontece via de regra? Absolutamente nada. A Força Nacional do Lula veio para cá obrigada, eles são obrigados a proteger os falsos indígenas que estão praticando terror aqui, traficando drogas, ameaçando os verdadeiros indígenas. Eu conversei com caciques aqui que estão aterrorizados. É isso que acontece, a narrativa está aí. A imprensa vendida a esse sistema noticia para o resto do Estado que são indígenas, que estão buscando aí os seus direitos ancestrais. Ou seja, é todo um aparelhamento. E esse modelo que eles implementaram aqui na Bahia, que eles querem, sem sombra de dúvidas, levar para todo o Brasil. É utilizar as forças de segurança. Por isso, inclusive, esse projeto do governo Lula de concentração de poder sobre as forças de segurança, que é para servir aos interesses da esquerda, servir aos interesses... obrigar um policial, obrigar as forças de segurança a fazer o serviço e a proteger a criminalidade. Nós temos que atuar firmemente para que isso não venha a acontecer, porque o planejamento deles é exatamente este. Então, volto a dizer, por isso, o Cláudio Castro merece todo o nosso apoio e será perseguido, já está sendo perseguido. O sistema vai tentar derrubar o governador do Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro, ele agiu de uma maneira tal que abalou esse sistema. Eles não esperavam que tamanho resultado e com total êxito, não esperavam. Agora, claro, rapidamente, sem disfarçar, estão reagindo aí para tentar derrubar o governador. Então é importante que a sociedade fique atenta. Se avançar esse modelo que o Lula quer para o Brasil, infelizmente, podemos chegar num ponto sem retorno em que a sociedade brasileira vai ficar refém desses narcoterroristas que decapitam pessoas, que raspam cabeça de mulheres, que espancam e torturam cidadão comum, que impõem regras dentro das comunidades, das favelas, das periferias, com pagamento de pedágio, com estupro de inocentes. Aqui na Bahia, assim como no Rio de Janeiro e outros lugares, esses membros de facções estupram meninas. Crianças pré-adolescentes são obrigadas a manter relações sexuais com esses membros de facção, ameaçando as famílias. E se um pai, como já aconteceu aqui e já aconteceu no Rio de Janeiro, se um pai for reclamar, ainda é assassinado. E é isso que o Lula defende quando diz que um facínora desse, um terrorista desse, ainda, sob a opinião do Lula, é uma vítima de um viciado. Pitoli, sinceramente, me perdoe aqui o desabafo, mas é porque eu fico revoltado com o que está acontecendo no Brasil.